Eu quero saudar aos alunos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, saudar com a paz do Senhor. A nossa aula de hoje é sobre Bíblia, Palavra de Deus, dentro desse curso de doutrinas bíblicas. O nosso módulo aqui é a Palavra de Deus. Vamos dar início com um texto bastante conhecido nosso, que está no livro de Apocalipse 19:13. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. É muito importante nós observarmos que a palavra, ela é um projeto estabelecido por Deus desde o Velho até o Novo Testamento. O que a palavra fala, e exatamente o que nós observamos aqui, é que quando João viu Jesus glorificado, ele viu Jesus glorificado, era normal, por exemplo, que dissessem para João: esse é Jesus. No entanto, quando João o vê glorificado, João o vê da seguinte forma: vestido com uma veste salpicada de sangue. No texto original, a salpicado aí vem como se fosse tingidas de sangue. Então, ele vê Jesus com as vestes salpicadas de sangue e o que foi dito a João, o nome dele é a Palavra de Deus. Nada na Bíblia é sem sentido. Por que João teve essa visão? Por que o Espírito Santo falou com João dessa forma? O que ele estava querendo mostrar? O que ele estava querendo mostrar é o seguinte, que a palavra é um projeto inteiro. E o projeto que está na palavra, desde a obra criadora até entrando no Novo Testamento, quando se fala da obra redentora, todo o objetivo da palavra é salvação. Todo projeto de Deus, desde a eternidade, é salvação. Por isso que Jesus, o nome de Jesus, é salvação. Quando João viu Jesus lá na eternidade, por que não disseram que o nome dele era Jesus? Pelo seguinte fato, porque Jesus, quando veio como homem, o que aconteceu? Ele cumpre uma profecia do profeta Isaías. O que o profeta Isaías diz? Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. A palavra salvação no texto de Isaías é Yeshua. Alguns pronunciam Yeshua, tanto faz. Quando Maria estava grávida, o anjo Gabriel apareceu a Maria e o anjo Gabriel disse a Maria: o nome do menino será Yeshua. Por que Yeshua? Porque estava se referindo ao projeto que era salvação. Então o nome de Jesus é salvação, que é o projeto. É por isso que nós falamos que Jesus está presente no Velho Testamento, na forma profética, ele está profetizado de forma exaustiva no Velho Testamento, e no Novo Testamento ele está revelado. Então, quando ele está revelado no Novo Testamento, o nome dele é a palavra, então é o projeto completo que é Jesus. Dentro do projeto, nós vamos observar uma coisa muito interessante na palavra. A palavra ela está dividida, não está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, não. A palavra está dividida em 3 partes. E nós vamos observar quais são essas 3 partes. Uma primeira parte, que está ligado, ao Velho Testamento, e o Velho Testamento não encerra em Malaquias, como alguns às vezes falam. Não. O Velho Testamento, apesar daquele intervalo de mais ou menos 400 anos, que se chama de silêncio profético, também chamado de período interbíblico, não encerra ali em Malaquias o período do Velho Testamento. O período do Velho Testamento termina, o último profeta foi João Batista. Então já é mencionado dentro do Novo Testamento. Então todo o Velho Testamento,
né, lei e os profetas, terminam em João, por quê? Porque ali é uma primeira operação dentro do projeto, que é a figura do Pai. A figura do Pai é mencionada ali. Quando, depois de João, vem o ministério de Jesus, então você tem aqueles 3 anos que falam do período de Jesus. 3 anos, o número 3 é extremamente interessante na Bíblia. Nós vamos ver como esses 3 é mencionado muitas vezes de várias formas, né? O tempo, Abraão até, o tempo que leva Abraão da sua casa até Isaac, até o monte para sacrificar Isaac, o Jonas, 3 dias, então o 3º dia, Moisés no monte. Então tudo isso, Josué às margens do Jordão para entrar na terra. Então a figura do 3º dia. Então os 3 anos de Jesus é o seu ministério. Então ele cumpre o seu ministério e ali o projeto da obra redentora. Então a figura ali é a figura do Filho. Então você vê o Velho Testamento, a figura do Pai. Então o Novo Testamento, a figura do Filho, que é Jesus. E depois do Pentecostes entra o período da igreja, que é o chamado período da graça. Então você tem, a Bíblia menciona isso com muita clareza, 3 etapas. O Velho Testamento na figura do Pai, o ministério de Jesus, descrito nos evangelhos como a sua biografia, é a figura de Jesus ali, o Filho, e após o Pentecostes vem a operação do Espírito Santo no complemento desse projeto, que está muito claro na palavra. Então, a palavra veio de Deus, é a figura do Pai, lá no Velho Testamento, até João Batista. Depois você tem o objetivo da palavra, então a palavra veio de Deus, o Pai, o objetivo é salvação, o Filho, porque é Jesus, e a palavra é revelada. Aqui é o Espírito Santo. Então, quando nós falamos, a figura da Trindade, ela é muito importante na observação de tudo aquilo que está ligado ao projeto de Deus. Então, pode passar o próximo. Quando nós vemos aqui a figura, a Trindade no projeto, então nós vamos ver que o projeto ele é perfeito, né? Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então nós vamos agora observar uma coisa, dentro desse texto aqui, nós vamos observar uma coisa importante que está aqui. É bom que se diga que tudo que está na palavra não é sem sentido, não é sem sentido. A palavra ela é profética em todo o seu conjunto, em todos os seus aspectos. As pessoas dizem assim, vocês falam muito de figuras, falam, né, de alegorias e tudo. A Bíblia ela é repleta disso tudo. Por quê? Porque é uma forma de Deus falar e de mostrar aquilo que Ele quer do seu conhecimento, daquilo que é do seu próprio governo e que é aquilo que é um mistério que Ele quer revelar ao homem. Então, por isso é que Jesus fala claramente, porque Ele revelou aos pequeninos, aqueles que se colocam na posição para ter a revelação. Então, de que forma nós vamos ver isso aqui? Então, a rocha, o que é a rocha? Não, nós sabemos, já falamos que a rocha é Jesus, a rocha é Jesus. Então, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, então, ouve as minhas palavras. Aqui o sentido é aquele que ouve a palavra dele, do Senhor. Então, como que é essa palavra? De que forma é essa palavra? Na carta aos Hebreus, o escritor diz assim, a palavra é viva e eficaz. Quando é que a palavra é viva? Vejam, a palavra é viva quando ela sofre a ação do Espírito Santo. É por isso que lá no livro de Apocalipse diz assim, e estava vestido de uma veste, só isso? Não, salpicada, tingida de sangue. Então, ali é o envolvimento do Espírito, a operação do Espírito. Então, a operação do Espírito na palavra faz com que a palavra seja viva. Então, a palavra viva é
Jesus vivo, porque é Jesus revelado. Então vamos lá. Quem tem essa experiência, quando ele se revela dessa forma, a igreja verdadeira, ele se revela dessa forma. Então a palavra é viva. Essa palavra é a palavra que ela vai resistir a quê? Vento. O que é vento? Doutrina. O que são doutrinas? Que tipo de doutrinas? A Bíblia fala de doutrina, mas as doutrinas que são espúrias, aquelas coisas que são produzidas pela razão do homem, pelo entendimento do homem. Por quê? A palavra ela foi inspirada, tudo bem, é a palavra da vida. Então é a inspiração que ela sofreu, mas para que ela se torne a palavra viva, é necessário que haja a operação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo opera na palavra, você tem a palavra viva, então o que ela resiste a tudo? Porque o mundo de hoje está repleto de doutrinas que desviam o homem do caminho. Então, o vento, aqui, chuva, né? Resiste à chuva, as influências do mundo. O mundo tem suas influências, seus conceitos. As pessoas acham, às vezes, que o evangelho precisa do mundo, a colocar as coisas do mundo dentro do culto. Né? É a mesma coisa que aconteceu lá com Saul, quando Saul tentou trazer lá dos amalequitas alguma coisa para colocar no culto. Aquilo aborreceu o Senhor. Então, é isso, as coisas que vêm de cima, que vêm para atingir a igreja que está vivendo a experiência fundamentada na palavra, ela resiste a isso, como a enxurrada. O que é enxurrada? Aquilo que vem por baixo, né? Está falando aqui de sujeira do mundo, mas aquelas coisas que vêm, que são ocultas, que vêm para minar a igreja e que às vezes você só alcança isso, você só consegue identificar isso aqui se o Espírito Santo estiver revelando. Então, o que Jesus diz aqui? O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. E o insensato? Então, o insensato construiu sobre areia. Então, qual a diferença de rocha para areia? Os geólogos dizem que areia é rocha. Mas o que a areia representa? Areia é fragmento de rocha. Então, nós vamos pegar a Bíblia. A Bíblia é a rocha inteira, não é? A rocha completa. E o que areia é? Fragmento. Areia é fragmento de rocha. Então nós vamos pegar a Bíblia, que é a rocha, e fragmento, pedacinho de Bíblia. Versículos, as pessoas pegam versículos isolados e em cima daquilo constrói o quê? Uma doutrina, uma religião, alguma tradição, alguma coisa do cristianismo, que se chama de cristianismo. Então faz uma construção em cima daquilo, que não é a rocha, mas é pedacinho de rocha. Isso não resiste a essas intempéries que são mostradas aqui. Isso está muito claro na palavra. Muito bem, continuando aqui. Então, passando o próximo, nós vamos observar na confissão de Pedro, o que acontece na confissão de Pedro? O que dizem os homens? Quem dizem os homens que eu sou? As pessoas, quando falaram naquela época de Jesus, falaram coisas boas, coisas interessantes. É um profeta, é Elias, João Batista que ressuscitou, Jeremias, ninguém falou mal dele. Só que faltou uma coisa, faltou dizer o quê? Qual era o projeto profético? Eles não identificaram o projeto profético, só isso. Estava tudo certo, eles estavam falando coisas muito boas. Eles não identificaram o projeto profético. Então, o que Jesus, o que Pedro responde? Jesus pergunta, e vós, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, você é bem-aventurado porque não foi carne e sangue, ou seja, isso não é razão, preste atenção. Porque quando ele diz carne e sangue, ele está falando de quê? Ele está falando do aspecto humano, do aspecto aquilo que é do homem, da sua natureza, aquilo que é do seu comportamento, daquilo que ele alcança pela sua inteligência. Isso é carne e sangue. Então, é aquilo que a gente fala de quarta medida são as medidas do homem, daquilo que o homem acha, pensa e tal. Então Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Pedro. Por quê? Porque você teve aí uma revelação. Ou seja, o que você falou
não foi de você, mas meu Pai te revelou. Então Pedro, ele responde certo porque ele entra no projeto, ele identifica o projeto profético. Por quê? Porque ele recebeu uma revelação. Então a palavra, ela necessita disso. Então, para que Jesus se revele como Jesus vivo, é necessário que haja a operação do Espírito Santo. Por isso ele diz assim, por isso Jesus diz, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Durante muito tempo houve uma certa dificuldade sobre dizer que então Pedro foi o primeiro chefe da igreja, então ele era pedra, mas não é isso que está no texto original. O texto original, se nós formos colocar aqui, diz assim, o texto original diz no grego, Soei Petros kai epitalta Petra, ou seja, Petra aqui é rocha, né? Quando ele diz assim, você é Petros, Petros é pedaço de pedra. Então, Suei Petros, o texto é assim no grego, Suei Petros, Petros é pedaço de rocha, fragmento de rocha. Porém, sobre, né? Suei Petros, kai epitaltem Petra. Então, quando ele diz Petra, já é rocha. Então, você é um pedaço de rocha, você é fragmento. Porém, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Então, quem é a rocha? A que Jesus está se referindo? Jesus está se referindo à confissão de Pedro. Qual era a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você só alcança isso se houver uma operação do Espírito Santo. É por isso que a palavra, ela precisa da operação do Espírito Santo. Isso é claro na Bíblia, é claro na Bíblia. Alguém diz assim, nós não podemos colocar nada além do que está escrito. Sim, nós não podemos colocar nada além do que está escrito, mas a própria Bíblia diz que a letra mata. Então, por que a letra mata? Porque a letra é o que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra sem o Espírito, ela não leva você ao entendimento de Jesus que está vivo. Isso é muito claro em toda a palavra. Então, nós vamos continuar aqui. Então, isso aqui mostra exatamente isso aqui. Quando Jesus diz a Pedro, eu te darei as chaves, vamos voltar aqui. A Bíblia é um projeto completo e nós só podemos alcançá-la através da revelação do Espírito Santo. Então, vamos lá. Jesus disse, eu te darei as chaves do reino dos céus. Se nós fôssemos usar simplesmente o que está escrito, como alguns, não pode ir além do que está escrito. Se não pode ir além do que está escrito, nós temos que remontar lá ao início da igreja, nem ao início da igreja, ao período do século 3, 4, quando houve toda a mistura do cristianismo, o desvio do cristianismo na chamada igreja de Pérgamo. Então, quando a Bíblia começou a ser identificada e analisada de outra forma, então o que é que se identificou? O que é que se identificou? Pedro tinha as chaves, então o que representava isso? Será que Pedro era o que estava o chaveiro do céu, o porteiro do céu? O que significava? Quando nós começamos a entender que Deus está mostrando aqui é que havia uma profecia para Pedro aqui, não no sentido que estava sendo dito, mas a profecia é, a chave abre porta. Mas que porta é essa que Pedro ia abrir? A porta se chama Jesus, eu sou a porta. Não é? Quem entrar por mim encontrará pastagem. Então, Jesus é a porta. Pedro, então, é o primeiro a entregar uma mensagem de evangelização, citando o profeta Joel. A porta se abre para aqueles 3.000 que se convertem ali. A primeira chave. A segunda foi na cura do coxo da porta do templo, novamente a chave, a porta se abre para mais de 5.000. Né? Houve uma outra chave, ele também é usado na conversão lá de Cornélio, né, da corte italiana. Enfim, então mostrando aqui todo o aspecto da palavra. Vejam, isso aqui, né, é o que está escrito, nós não estamos acrescentando nada ao que está escrito. Prestem bem atenção, porque tem muita gente desviando a doutrina, dizendo
que aquilo que não está escrito, não. Nós não estamos desviando daquilo que está escrito, não. Nós estamos entrando no profético, e é o que está escrito aqui, que é a palavra viva. É quando o Espírito Santo nos direciona. Por isso, lá no Apocalipse, assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual chama é a palavra. Então, Jesus vivo. A mesma coisa que se encontra no livro de Atos, quando Lucas diz, quanto a nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que é o ministério da palavra? É o ministério de Jesus que está vivo. Isso é claro também. Vamos continuar. Então, a palavra, ela é importante ela ser observada dessa forma na vida da igreja. Vejam, concluindo aqui agora, eu me lembro de eu sempre dou esse testemunho, eu me lembro de um cidadão que um teólogo que uma vez assistiu uma aula nossa no Manaim, e ele disse que não concordava com essa palavra, que a gente fala, a palavra revelada, ele achava que isso não, que a Bíblia era o que estava escrito. E eu fiz uma pergunta a ele, muito simples, eu disse, tudo que está na Bíblia, o senhor acha que está certo, tem sentido? Ele disse que sim. E eu perguntei, Jesus curou 3 cegos de forma diferente? Bartimeu, Jesus simplesmente mandou ver, a tua fé te salvou. O segundo, Jesus orou por ele numa aldeia, ele viu os homens como árvores, Jesus tirou fora da aldeia, orou de novo e ele começou a ver então ao longe. E o terceiro, Jesus chega na cidade, cospe no chão, faz barro, coloca no olho do cego e manda ele lavar no tanque. O que significa isso? Pastor, o que significa isso? Ele não sabia. Não, qual o significado disso? Ele não soube. Eu perguntei, você acha que tem algum significado? Eu acho que sim, de qual? Ele não sabia. Então eu disse, veja, quando Jesus curou os 3 cegos, Jesus está profetizando acerca de uma coisa que se chama salvação. A salvação é um ato de Deus para o homem, dentro de tudo culmina com a salvação. E o que é salvação? Salvação é ver Jesus. O que é ver Jesus? Ver Jesus ele se revela. Então vamos lá, por que o cego? Quando Jesus está se referindo ao cego ali, aquele que não vê a luz. A luz é importante, o olho é um globo, tem uma abertura que se chama pupila, atrás tem uma lente que se chama cristalino e lá no fundo a retina. Então a luz entra, se não tiver luz, você não vai ver. Dentro de um quarto tudo escuro você não vai ver nada. Então para você ver, para que todo o processo aconteça na fisiologia da visão, é necessário luz. Então, quando Jesus fala do cego, ele cura o primeiro cego e diz, vê, a tua fé te salvou. Então aquele ali teve a experiência de salvação, viu Jesus e seguiu pelo caminho. O outro teve uma experiência lá na aldeia, viu, mas não viu perfeitamente. Isso está claro, Jesus está profetizando acerca de salvação, é ato e processo. O ato aconteceu lá na aldeia, no mundo onde ele estava, mas ele veio, naquele momento, vendo tudo de qualquer forma, não de maneira mais clara, Então, ele não tinha conhecimento das coisas. Aí é o processo de santificação, onde ele vai se afastando do mundo e vai começando a ver aquilo que Deus tem para a sua vida. E o terceiro cego, Jesus estava dando um recado para os discípulos e para a igreja que viria. Aquele cego que precisava ver, a salvação ia chegar àquele cego através de quem? Através de um veículo. Que veículo? O barro. Quem é o barro? O homem. Jesus está dizendo, eu vou usar o homem para que a salvação seja levada ao outro. Mas com um detalhe, depois que você recebe a salvação, você vai no tanque e larga para tirar a areia. Então, você foi salvo, teve uma experiência, você não deve a salvação ao pastor que te evangelizou, o irmão que te evangelizou, não, você deve a Jesus. Aquele que te evangelizou, ele foi veículo. Então, meus irmãos, é basicamente isso que está aqui com relação à palavra. Só deixando para vocês o texto, que é muito importante, só para fechar isso aqui. A igreja, ela vai vencer com a palavra, que diz assim, e eles venceram, de que forma? Pelo sangue e pela palavra. É o que está lá no livro de Apocalipse. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. É isso que é claro, por isso que a palavra tem que estar nesse contexto para nós.
A paz do Senhor.